atividades pertinentes àquela organização, sempre, sem limitação, com plenas prerrogativas de atuação, seja através da voz, através do voto, do posicionamento, ou seja, os membros permanentes são membros plenos das organizações internacionais. Além desses, nós temos os membros observadores. Os membros observadores vão ser aqueles que têm prerrogativas mais limitadas, que poderão eventualmente até participar das reuniões, poderão participar dos encontros, das assembleias, mas só poderão observar. Não terão direito a se manifestar. Eventualmente, é uma coisa rara, mas eventualmente podem até ter direito à voz, opinar, enfim, mas não votam, ou seja, não decidem nada. E nós vamos ter os membros temporários, que vão ser membros que não são nem membros titulares permanentes e nem são membros de atuação mais tímida, mais específica, como nós identificamos no caso dos membros observadores, certo? Os membros temporários, eles são convocados para situações específicas, para análises específicas, mas eles não participam de forma regular daquela organização internacional. Ou seja, eles são convocados especificamente para determinadas sessões, mas eles não se manifestam e não têm um vínculo direto com aquela estrutura orgânica. Ou seja, os membros temporários, eles têm ainda mais limitações porque eles sequer fazem parte do grupo de membros regulares. Eles são convidados em situações atípicas para resolver demandas mais pontuais, certo? Ora, nós temos ainda o fundamento de que a organização internacional vai contar com certas capacidades institucionais que são pertinentes à sua própria caracterização de personalidade jurídica. Ou seja, as organizações internacionais, elas vão ter certas prerrogativas, certas possibilidades de atuação que vão estar diretamente ligadas à sua condição de pessoa jurídica, ou seja, de detentora da prerrogativa de exercer a plena capacidade jurídica diante de uma situação, certo? Então, as organizações vão ter capacidade, vão ter a possibilidade de se manifestar em condutas que são correlatas às condutas praticadas pelos Estados. Então, terão prerrogativas para celebrar tratados internacionais, assim como os Estados. As organizações podem praticar atos tais quais a celebração de tratados internacionais. Vamos se lembrar que essa é uma prerrogativa específica das organizações internacionais e dos Estados. Somente esses podem travar relações internacionais, certo? Sobretudo no que se refere a firmar tratados que possam servir de elemento vinculante jurídico. Além disso, enviar e receber representantes diplomáticos, assim como os estados, as organizações internacionais podem ter os seus próprios representantes. Essas pessoas atuarão na condição de membros de diplomacia e podem ser enviados livremente por parte da organização. Além disso, a promoção e a participação de conferências internacionais, então a organização ela pode enviar os seus representantes para participarem de atividades de ordem internacional, conferências, encontros, enfim. Além disso, apresentar reclamações perante tribunais internacionais. Essa é uma prerrogativa da organização que lhe confere a possibilidade de se manifestar juridicamente, ou seja, a partir do momento em que eu apresento a reclamação perante
um tribunal internacional, eu posso me colocar na condição de parte dele. Além disso, ser depositária de tratados, a organização internacional ela pode firmar tratados e ser depositária, ou seja, ser a guardiã de determinado tratado e, portanto, se colocar na condição de fiscal quanto ao cumprimento dos termos daquele tratado internacional. Além disso, operar navios e aeronaves com bandeira própria. As organizações internacionais, elas podem não só praticar atos atrelados aos estados na condição de figura de direito internacional, como poderá também ter patrimônio próprio, ter navios, aeronaves, ter veículos com as suas insígnias, com os seus brasões, com as suas marcas de identificação. E se aplicará a estas, e se aplicará a estes elementos patrimoniais as mesmas proteções conferidas a representantes diplomáticos, certo? Então, existe um conjunto de proteções e benefícios aplicáveis à figura das organizações internacionais, sobretudo no tocante aos seus bens. Beleza? Pessoal, a gente encerra com esse tópico o elemento pertinente à teoria geral das organizações internacionais, que é o último tema de abordagem da nossa avaliação. Eu vou pedir um minutinho para vocês que eu retorno agora. Só vou dar uma pausa aqui, um minutinho, retorno já. Só um segundinho. Não sai daí não, que a gente vai continuar. Pronto, pessoal. Então a gente fecha com isso. A gente fecha com isso os temas referentes à nossa avaliação, certo? De uma forma geral, todos os assuntos são importantes. Eu quero muito que vocês peguem os pontos desde o início das nossas abordagens e façam um estudo sequenciado sobre os aspectos que a gente abordou desde o começo das nossas aulas. Nossa avaliação vai ser uma avaliação dentro do que a gente tem trabalhado, não tem nada fora do... A maioria de vocês já foi meus alunos em outras disciplinas, não tem nada fora do que a gente já vem estudando. A gente vai abordar pontos referentes àquela parte inicial, logo do começo das nossas aulas, sobre uma teoria geral do direito internacional, sobre a importância e a relevância do direito internacional em relação à atual conjuntura política na qual nós estamos vivenciando. Eu quero que você dê uma olhada nas características gerais do direito internacional, a questão, por exemplo, da horizontalidade das relações jurídicas. Vocês vão se recordar que a gente tratou, por exemplo, que o direito internacional ele não parte do pressuposto que existe uma hierarquia entre normas ou fontes do direito internacional, que estão todas no mesmo patamar. Porque nós não temos uma organização, porque nós não temos uma estrutura jurídica hierarquizada, não existe uma constituição mundial que vincule a todos. Portanto, a gente tem uma estrutura horizontalizada. Eu quero que você dê uma olhadinha em relação aos aspectos que caracterizam os sujeitos e os atores de direito internacional.
em que os sujeitos de direito internacional vão ter prerrogativas amplas, enquanto que os atores vão ter prerrogativas mais enxutas, prerrogativas mais limitadas. Eu quero que você dê uma olhada também em relação a os aspectos pertinentes às fontes do direito internacional. Quais são as fontes do direito internacional? Em que medida elas vão ter importância no âmbito dessas relações? Todas as aulas estão gravadas, todas. E todas estão no Google Classroom, é só você dar uma olhadinha. Os aspectos pertinentes às fontes, para que elas servem, quais são as suas características, quais são as fontes do direito internacional, de que maneira essas fontes vão ter impacto, vão ter relevância, vão ter importância no âmbito das relações de direito internacional, os costumes internacionais, os tratados internacionais, a doutrina, a jurisprudência, as relações jurídicas decorrentes. Deixa eu ver aqui, subir a mensagem aqui. É que eu não vi o nome gravando hoje, mas obrigada. É porque nunca aparece o nome gravando, não. Mas fique tranquila que tá gravando. Viu? Então a gente tem, além dessa questão das fontes, que verificar a importância da figura do Estado para as organizações, para a estrutura das relações de direito internacional, certo? Qual a importância do Estado, de que maneira o Estado vai travar relações, jurídicas com os cidadãos, certo? De que maneira o Estado vai se fazer representar perante a comunidade internacional. A gente estudar os aspectos pertinentes ao surgimento dos estados, de que maneira esses estados surgem, quais são as ferramentas para o reconhecimento desse estado, quais são os elementos que vão caracterizar o estado e os seus eventuais desdobramentos. E aí a gente vai entrar em 3 tópicos super importantes sobre os estados, que nós também já estudamos aqui. A gente já viu que o estado vai ser composto pelos elementos de povo, de território e de soberania. E aí a gente fez um estudo sistemático em relação a esses 3 tópicos. No tocante ao aspecto do povo, a gente discutiu os elementos que caracterizam a condição de ser povo, de que maneira as constituições dos estados têm por obrigação estabelecer critérios para definir quem é o povo de determinado país, sendo que o Estado não pode negar a existência de um elemento pessoal, ou seja, o Estado é obrigado a estipular uma distinção entre os seus nacionais e os estrangeiros, e para isso ele precisa criar critérios objetivos para definir quem são os seus nacionais e, por via de exclusão, quem são os seus estrangeiros. Nos próprios termos constitucionais, se verificar as eventuais distinções entre nacionais e estrangeiros. Lembrando que o estrangeiro sempre vai ser reconhecido em razão de um conceito residual. Quem é o estrangeiro? Aquele que não é o nacional. Quem é o estrangeiro? Aquele que não é o nacional de determinado estado. E aí você vai fazer um estudo. Isso é muito importante, estude, porque é um assunto que certamente vai ser cobrado na prova. Os elementos que caracterizam a possibilidade de afastamento do estrangeiro do território nacional, certo? As características da expulsão, da extradição, da deportação, do cumprimento de pena do estrangeiro em sua terra natal, ou da adaptação do cumprimento de pena em território nacional. Estudem aquela parte que a gente abordou
que é atrelada à possibilidade de afastamento do estrangeiro do território nacional diante de condutas que ele praticou. O que é expulsão, o que é extradição, o que é deportação, cabe exceção, não cabe, qual é o procedimento administrativo, é jurisdicional, isso tudo a gente abordou. Eu quero que vocês deem uma olhada. Eu quero que vocês deem uma olhada de forma criteriosa nesses aspectos, nesses elementos, certo? Além do aspecto pessoal, eu preciso que vocês deem uma olhada também nos elementos pertinentes à dimensão territorial do Estado, certo? De que maneira a gente caracteriza o território, o que é território real, o que é território ficto, de que maneira o território vai ter importância no âmbito das relações de direito internacional, no sentido de indicar quais são os limites da jurisdição do Estado em determinada área. E aí vocês vão verificar o território terrestre, quais são as linhas artificiais, as linhas naturais. Eu quero que você verifique a questão dos rios, os rios de fronteira, aqueles rios que servem de fronteira entre os estados, identificar quais são os critérios possíveis para se delimitar a fronteira em um rio, aqueles vários critérios que a gente verificou, o critério do meio do rio, o critério do Talveg, quando é que isso se aplica, toda aquela parte que a gente pontuou em relação a estes elementos. Além disso, o território marítimo, de que se trata o território marítimo, o que é passagem inocente, quais são as áreas marinhas que podem influenciar na produção de efeitos jurídicos, e aí dê uma olhadinha com calma nas características de cada uma das áreas do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva, do alto mar, o que é que pode se fazer em cada uma dessas áreas, qual é a importância jurídica de cada uma dessas áreas, para que cada uma dessas áreas serve, quais são os critérios de delimitação da zona econômica exclusiva diante do parâmetro da plataforma continental, certo? Ainda em relação ao território, dê uma olhada no espaço aéreo, quais são as características pertinentes ao espaço aéreo, o que é que vai determinar quais são os direitos aplicáveis às aeronaves públicas, às aeronaves privadas, o direito de passagem inocente, tanto para as embarcações quanto para as aeronaves, como é que se aplica, de que maneira se aplica, quais são as características, qual é a pertinência jurídica. O direito ele diz respeito, o direito do estado costeiro ou do estado em que se está sobrevoando, ele diz respeito à aeronave, à embarcação? Sim, não, quando? A embarcação e a aeronave são públicas, são privadas? Então dê uma olhada nesses pontos também, certo? Eu quero que vocês dêem uma olhada também nos aspectos pertinentes às áreas de domínio público internacional, que são aquelas áreas que não estão atreladas a nenhum estado especificamente. O alto mar, a Antártida, o espaço sideral, o que é que se pode fazer, qual é o tratamento jurídico, quais são as limitações, quais são as possibilidades de atuação, quando um estado pode atuar, quando é que ele não pode. Ou seja, a gente tem um assunto bem interessante, mas bastante amplo também em relação a território. Então, dê uma olhada com bastante carinho na parte de domínio territorial, certo? Dê uma olhada também nos aspectos. Na verdade, César, eu estou fazendo um apanhado geral assim para que você tem que estudar tudo, claro.
Eu não vou virar para você e falar, ó, pessoal, é o seguinte, a primeira questão eu vou perguntar sobre isso, a segunda sobre tal coisa, que aí é esculhambação. É importante que você estude tudo, que você prepare para tudo, mas quem fizer esse estudo direcionado vai estar tranquilo, vai estar tranquilo. Primeiro, o próprio assunto ele não é difícil, é um assunto bacana de você estudar, não é um assunto complexo. E de qualquer maneira, o fato de vocês fazerem essa avaliação na semana que vem vai dar uma margem de tempo para vocês até maior, para vocês se prepararem, para vocês se organizarem. Não reclame de falta de tempo para mim, não. Eu não digo, não tive tempo de estudar. Não faz isso não. Que aí você vai estar. Faltando com a verdade para comigo. Então organize direitinho que vocês vão ter tempo para ver esses pontos. Dê uma olhada nos pontos pertinentes à soberania. Quando a gente fala sobre soberania, forçando a amizade, né, Fernando? É esculhambação. Os aspectos pertinentes à soberania e a sua importância no tocante à produção de efeitos jurídicos de um Estado nas suas relações de direito internacional. Ou seja, de que. Hã? É o que? Veio uma voz do além aí, eu não consegui ver de quem era. Repita aí. Surgiu uma voz do além, depois voltou pro além, eu não consegui ver de onde veio. Então deixa aí. Se a pessoa quiser perguntar de novo, pode perguntar. Então, dê uma olhada na parte de soberania estatal, de que maneira se dá o reconhecimento de um Estado, de que maneira se dá o reconhecimento de governo, quais são as características da soberania, de que maneira a soberania pode ser relativizada ou não, existem limites para a soberania, quando é que ela pode, quando é que não pode ser relativizada, aqueles aspectos gerais que a gente abordou sobre a soberania e a sua importância. E por fim, a gente vai também dar uma olhada, dar uma revisada nos aspectos referentes à aula de hoje, que a gente falou sobre uma teoria geral das organizações internacionais. O que é uma organização internacional? De que maneira ela nasce? Quais são as suas características? Quais são as suas estruturas internas obrigatórias? Quais são as suas possibilidades de atuação jurídica, ou seja, quais são as prerrogativas que essa organização internacional vai ter, assim como teria um Estado nacional, certo? Então a gente tem aí um apanhado geral de assuntos para você dar uma olhada, para você estudar, para você fazer uma abordagem durante esse período, mas que dentro do rol de temas que a gente tocou, tá tudo muito tranquilo. Eu acho que vocês vão se sair bem, sem estresse, nas avaliações de uma forma geral, mas sobretudo na avaliação de internacional, porque são temas acessíveis, são temas que a gente já tem abordado ao longo desse tempo, sem grandes dificuldades, enfim. Bom, basicamente é isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, abordar algum ponto, obter algum esclarecimento sobre alguma questão que queira rever, que queira pontuar, que queira posicionar, estou à disposição de vocês hoje. Calma, um de cada vez, só para não perder o costume.
Não, mas não tem nem motivo para ficar com esse desespero todo. Que se fosse, se fosse alguma disciplina muito complexa, muito complicada ou com pontos muito controversos, rebuscados, mas não é o caso. Não é o caso. E principalmente, e principalmente no contexto atual em que a gente tem trabalhado com um material bem direcionado. Eu sinalizei para vocês que até a quarta-feira eu estou postando esse material da aula de hoje, que foi uma aula relativamente pequena, com pontos bem específicos, mas eu não cobro nada que eu não tenha abordado ou que eu não tenha discutido em aula. Eu não vou cobrar nada que esteja fora do nosso contexto. Então eu acho que tudo é uma questão de você se organizar direitinho, você preparar seu estudo prévio e fazer sua prova em paz, não tem dificuldade. Paulo, nada, tranquilo. Paulo, a prova vai ser fechada. A prova vai ser fechada. Vão ser 10 questões fechadas. A gente não tem condição na atual estrutura, pelo menos por enquanto, de fazer ainda questões abertas, de colocar questões abertas. Vão ser questões fechadas, provavelmente 10 questões. E aí a faculdade institui um tempo para as pessoas responderem, enviarem os arquivos com as provas, mas dentro do nosso planejamento, da nossa organização, tá tudo encaminhado e eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade também em relação à parte técnica, porque é tudo muito dentro do que a gente já tem trabalhado. Vocês estão com acesso à ferramenta e vão ter da mesma maneira o direcionamento para chegar na avaliação, o passo a passo para chegar até a avaliação, responder, postar e ponto. O que mais? Certo, certo. Isso. Não, a minha vocês vão responder no próprio sistema. Responder lá e lá já fica registrado. Não, a palavra de ordem é você não burocratizar e tornar as coisas o mais objetivo possível. Para mim, seria bem dificultoso se eu precisasse que vocês imprimissem para responder e mandar para mim depois. Para mim é mais complicado, pelo menos pessoalmente. Eu prefiro que se responda no próprio sistema, porque o próprio sistema vai ter tudo previamente direcionado. O barema já vai ser feito pelos próprios professores, sabe? Já fica tudo automatizado. É mais prático, é mais objetivo. Então vai ser nesses moldes. Vão ser nesses moldes. Não, nada. Não, na verdade não existe um método errado e um certo, um melhor, um pior, existem estilos.
Eu prefiro assim porque eu acho que torna uma coisa mais prática e mais objetiva para todos. Para vocês que fazem, para mim que vou estar conduzindo, que vou estar corrigindo, lançando as notas depois. Mas é uma questão de gosto e de estilo. Cada qual tem a sua forma, tem a sua metodologia de abordagem e tal. Beleza? Mais alguém? Nada. Mais alguém? Alguém quer tirar mais alguma dúvida, colocar mais alguma questão, pontuar mais alguma coisa? Então, maravilha, pessoal. Uma boa noite para todos. Que Deus os abençoe e os guarde. Continuem estudando, focados. Fiquem em casa. Boa sorte nas provas dessa semana. E com fé em Deus vai dar tudo certo. Viu? Nós nos falamos. E até a quarta-feira, até depois de amanhã, estou colocando quarta só para ter um tempinho mais de folga. Eu posto no Google Classroom esse material da aula de hoje. Aí vocês já podem pegar também para juntar com os outros e dar uma incrementada no estudo. Beleza? Tchau, tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.